Eclesiastes, capítulo 1, a partir do primeiro verso ao verso 11, diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu quero meditar com os irmãos hoje no seguinte tema que o Senhor colocar em nosso coração, tema em que, ao ler este texto, nós começamos a refletir, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Como viver uma vida sem sentido? Como viver uma vida sem sentido? Eu já disse aqui, alguma vez, que eu admiro e muito pessoas que possuem grandes habilidades com as mãos, trabalhos manuais, pessoas que possuem esta habilidade, pessoas que possuem esta facilidade no seu trabalho manual. Eu já disse aqui alguma vez que isso me chama a atenção, que isso me faz ficar atento, que isso me prende. Eu gosto de um programa de televisão que passa em um canal que eu não vou me lembrar agora, mas que é um programa voltado para a confecção de facas, pessoas que fazem e trabalham com facas, e elas têm essa habilidade, e ali elas vão fazendo, são alguns competidores que competem entre si, e ali quem ganhar leva uma quantidade em dinheiro, e ali eles trabalham aquilo que sabem fazer, e as suas habilidades estão para isso. Os fazem chegar, ou faz chegar aquele que possui a maior conhecimento, a maior habilidade, e não ficar pelo caminho, mas chegar ao final. Então, isso me chama a atenção. Pessoas que possuem esta habilidade com o trabalho manual, pessoas que possuem esta facilidade em que alguma coisa sai dali, alguma coisa vai sair dali. E é interessante que a pessoa só precisa de uma matéria-prima para que aquilo saia e saia bem. E esses dias, durante alguns dias ou algumas semanas,
eu estava fazendo uma leitura e sobre isso, acerca desses trabalhos, e algo me chamou a atenção na internet sobre o tamanho do avanço em que quem trabalha com móveis planejados já se encontra. E algo me chamou a atenção, por quê? Porque o trabalho com o planejado está mas tão avançado que as pessoas conseguem colocar muitas coisas dentro de um espaço pequeno, apenas planejando, apenas medindo, apenas tirando as medidas corretas, e dentro de um espaço, e naquela ocasião era uma cozinha, em que você olha e você falaria, isso não vai, ou dentro dessa cozinha não vai caber nada, mas com o trabalho desses homens e com o desenvolvimento, quando você olha para a foto, você diz, eu não acredito que essa pessoa conseguiu colocar tudo dentro desse espaço. Se eu não me engano, era 2 metros quadrados ou 3 metros quadrados por aí. Mas pequenos espaços, que diante de um ajuste, diante de medidas bem tiradas, ali eles conseguem fazer algo que ninguém mais faria. Se eu, por exemplo, fosse fazer alguma coisa ou tentar colocar alguma coisa dentro daquele espaço, com certeza a maioria ficaria para fora. Mas eles conseguem. Tamanho a habilidade que possuem com as mãos, tamanho a habilidade e a direção que possuem. Então isso me chama a atenção. Mas o que me chamou a atenção ainda mais foi ao olhar aquilo tudo, aquela foto, a descrição de como era trabalhado, a descrição de como faziam, a descrição de como era organizado, a descrição das medidas que eram tiradas e que, se precisasse voltar e tirar a medida de novo, voltariam e tirariam a medida de novo. Algo me chamou a atenção. Por que nós, seres humanos, por que eu e por que você, nós não nos preocupamos como deveríamos em usar os espaços do nosso interior da melhor forma possível para viver bem? Por que nós não nos preocupamos em aproveitar o nosso espaço interior da melhor maneira possível para viver bem? Para viver da melhor forma possível. Tudo é questão de ajuste. Tudo é questão de saber ajustar. E quando eu estava olhando para aquela matéria e no desenvolvimento desse sermão, é esta a reflexão que veio-me à memória. Por que nós, como seres humanos, nós não conseguimos administrar aqui dentro e preencher os espaços como deveriam ser preenchidos? Por que existem algumas pessoas que levam tantas coisas e outras levam poucas? Por que existem tantas pessoas que estão fazendo com que a sua vida seja tão sobrecarregada e outras ainda faltam tantos espaços a serem preenchidos? E olhando para este texto, olhando para esta estrutura, eu começo a entender por que existem muitas pessoas que estão vivendo sem um sentido de vida. Que estão vivendo uma vida sem sentido. Mas aí a minha pergunta para você nesta noite é a seguinte: a vida não tem sentido, ou nós que não damos sentido para ela?
Às vezes você escuta alguém falar, mas parece que a minha vida não tem sentido. Mas será que é a vida que não possui um sentido ou eu que não dou sentido para ela? Talvez você escutou isso de alguém, talvez você já falou isso inúmeras vezes. E o texto que nós lemos fala a respeito disso. De um homem que chega na sua vida e começa a refletir e pensar: o que tem sentido na vida? O que faz a vida ter sentido realmente? O que faz a vida ter sentido? Como que você tem administrado os espaços dentro de você? Como que você tem administrado esses espaços? Será que tem ultrapassado os limites ou será que está sobrando? O propósito de Deus para nós nesta noite é fazer-nos viver bem. Deus quer que você viva bem, meu irmão. Deus quer que você viva com sabedoria. Deus quer que você viva os melhores dias da sua vida. Deus quer isso. Deus quer isso. Deus quer que venhamos aprender com a sua palavra para que possamos realmente viver uma vida triunfante na sua presença, para que possamos viver uma vida toda de bênção em sua presença. Deus quer que venhamos a viver bem. Mas para isso os espaços precisam estar preenchidos da melhor forma possível. Para isso os espaços precisam estar preenchidos da melhor maneira possível. Para isso os espaços precisam estar aí totalmente reformulados. Quando você contrata alguém para ir ver a cozinha da sua casa, sabe aquela cozinha que você está falando para o marido, vamos mexer nela, faz 10 anos que está falando. Aí chega um momento que você cansa, e você mesmo chama o cara para ver e fazer as medidas. Vê que você faz essa cozinha. Vai precisar dar uma reformulada aqui, vai precisar ajustar, vai precisar tirar isso, vai precisar colocar isso e vai ajustando. Mas não tem espaço. Claro que tem. Eu costumo dizer que a vida interior, a nossa vida aqui é igual geladeira. Você abre a geladeira e você fala, não tem espaço. Tem sim. Se for ver bem, tem espaço lá dentro. A nossa vida é a mesma coisa. Nós podemos permitir que ela seja reformulada. Isso me faz me desprender, isso me faz desprender de tudo aquilo que eu já vivi até hoje. De tudo aquilo que fizeram de mim até hoje. De tudo que eu permiti que fizessem de mim até hoje. Eu começo a entender que existem pesos que eu não preciso levar na minha vida. Eu começo a entender que existem coisas que não possuem a necessidade que eu leve por toda a minha vida. Mas por outro lado, existem coisas que eu preciso acrescentar na minha vida para que eu possa viver da melhor forma possível. Deus quer que você viva bem. E a proposta hoje é como viver uma vida sem sentido. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Como viver uma vida sem sentido? Queira que tudo tenha sentido. Como viver uma vida sem sentido? Queira que tudo tenha sentido. Verso de número 2. Olha o que diz o verso de número 2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido.
Quer viver uma vida sem sentido? Queira que tudo tenha sentido. Você já se pegou em algum momento da sua vida em que você busca explicações para algo que aconteceu? Você busca os porquês que algo aconteceu na sua vida? Mas o interessante é o poder que isso tem. Porque se eu começo a viver os meus dias em torno desses porquês, se eu começo a viver os meus dias em torno destas perguntas, eu começo a enlouquecer. Sabe quando você está naquela estrada e começa a chover e só tem terra para todo lado? E aí você não vê o buraco e você passa pelo buraco. E o carro para. Aí você acelera e o pneu só faz assim. E sair do lugar que é bom nada. Quem procura sentido para tudo vive desta maneira. Não tem futuro. Quem procura sentido para tudo só vive no passado. Quem procura sentido para tudo vive estacionado. Eu na minha vida eu já quis saber de muitas coisas, muitos sentidos, muitos porquês da minha vida que eu perguntei para Deus, para as pessoas e não obtive resposta. Momentos de dificuldade, momentos bons, mas momentos ruins também. Momentos bons que você pergunta, mas por que isso está acontecendo? Sem motivo aparente. Momentos ruins que você pergunta também, por que isso está acontecendo? Meu irmão, muitas coisas na sua vida, muitas coisas nas nossas vidas não vai ter sentido. Não vai. Por mais que você pergunte, você não vai ter resposta. Um dia, eu e a Joyce e os pais dela estávamos indo para Paraguaçu, sentido Paraguaçu. E lá na frente vimos um movimento de pessoas, ainda não, sem sinalização nenhuma. Mas quando chegamos perto, era um caminhão que estava atravessado, que ele tentou entrar em uma, a direção é aqui, ele tentou entrar em uma estrada de terra, e veio um Uno, se não me engano um Uno, encheu a lateral do caminhão. Dentro daquele carro estava um senhor dirigindo, uma senhora, se não me engano, uma mãe e uma criança de cerca de 4 anos de idade. Nós descemos o carro, a Joyce foi ver também o que estava acontecendo. Quando chegamos, não havia sinalização, nem policiamento, nem resgate, nada. Mas as pessoas se dispuseram a ajudar. E a criança, quando nós chegamos, algumas pessoas estavam com a criança. A criança estava no bebê conforto. No bebê conforto. E com a batida, o pescoço da criança fez o chicote. E quando nós chegamos, a criança já estava dando os últimos suspiros. E praticamente morreu nos braços da Joyce. Você acha que nós não oramos para que Deus não levasse aquela criança?
Você acha que nós não pedimos para que Deus não levasse? Mas existem coisas que não se explicam. Existem momentos da nossa vida que nós enfrentamos que não existe explicação. E que se nós formos ficar perguntando, nós não vamos ter respostas. Isaac, Abraão, o filho que Deus dá para Abraão, foi Deus quem deu. Aí em uma hora Deus diz para Abraão, pegue ele e leve. E aí Abraão vai tirar a própria vida do filho, que não acontece, mas o propósito e o sentido é isso. Existem coisas, meu irmão, que não vão fazer sentido. Guarde isso no seu coração. Existem coisas que para você não fazem sentido, mas que para Deus possuem um propósito. Existem coisas que para nós podem não fazer sentido algum, mas que para Deus existe um propósito. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para todas as coisas. Quer viver uma vida sem sentido? Quer viver uma vida sem sentido algum? Queira que tudo faça sentido. Pode não fazer sentido para você, mas existe um propósito de Deus para tudo, porque Deus governa tudo, porque Deus controla tudo, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então viva. Talvez algo aconteceu na sua vida, viva. Não fique preso no seu passado, permita que, se for preciso, o Senhor venha curar as suas feridas, o Senhor venha sarar o seu interior e você viva de uma forma plena e verdadeira aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, uma vida abundante na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida abundante. Uma vida abundante, segunda lição que eu quero compartilhar com você, como viver uma vida sem sentido. Trabalhe, mas trabalhe muito. Aí você vai viver uma vida sem sentido. Olha o que diz o verso de número 3, diz assim, ó: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Quer viver uma vida sem sentido? Trabalhe, mas trabalhe muito. Tudo que existe em excesso faz. Tudo que fazemos com excesso faz mal. 2007, uma pessoa, moça, mulher, chamada Jennifer, nos Estados Unidos, ela participa de um concurso em quem bebia mais água. Neste concurso, em 3 horas, ela bebe 6 litros de água. Começou a passar mal, foi para casa, foi internada e morreu. Com intoxicação por água. Tudo que é demais faz mal. Uma vida sem sentido, trabalhe, mas trabalhe muito. Não estou dizendo para você não trabalhar, ok? Trabalhe. Vai chegar em casa, o pastor falou para eu sair do serviço. Nada disso. Vou pedir as contas amanhã. Nada disso. Estou falando para você não trabalhar muito.
Porque uma vida sem sentido é uma vida em que eu não desfruto daquilo que eu preciso desfrutar. E eu trabalho e eu não consigo desfrutar da minha família. E eu trabalho e eu não consigo desfrutar daquilo que eu tenho para desfrutar. Daquilo que eu tenho para viver. Existe uma expressão, workaholic, né? Acho que é isso, americana, que diz loucos por trabalho. Pessoas que são loucas por trabalho, e aí não conseguem outra coisa a não ser trabalho, estão perdendo tudo, estão perdendo família, estão perdendo as suas próprias vidas, e aí estão. Talvez você se identifique com isso. Talvez você só tenha tempo para o trabalho, você não tem tempo nem para vir para a igreja, só trabalho. Uma vida sem sentido é uma vida totalmente dominada, né, pelo trabalho. Mas eu preciso ter, eu preciso alcançar, eu preciso realizar os meus sonhos, eu preciso ter tudo, e aí sim, meu irmão, o jovem rico tinha tudo. O jovem rico, ele tinha tudo. O nome já diz, o texto, jovem rico. Mas vivia uma vida entediante, a ponto de procurar Jesus e falar: Jesus, como é que funciona isso aí? Como que eu faço para ter isso aí que o senhor está anunciando? Vivia uma vida entediante, uma vida que não lhe agradava, entende? Então, em nome do Senhor Jesus, comece a ajustar essas coisas na sua vida, meu irmão. Comece a ajustar essas coisas, desfrute mais da sua família, desfrute mais dos seus filhos, desfrute mais, pare, dê uma pausa. Até as mais lindas canções possuem pausas. Não caia no ativismo pregado lá fora, ensinado lá fora. Cuide daquilo que precisa ser cuidado. Trate daquilo que precisa ser tratado. Em nome do Senhor Jesus. Quer viver uma vida sem sentido? Terceira lição: busque prazer o tempo todo. Uma vida sem sentido, ela busca prazer o tempo todo. O que mais escutamos hoje é a expressão: eu quero ser feliz. Uma outra expressão que a gente usa, ou que você já ouviu: você vai ficar passando vontade? Isso nós ensinamos para as crianças desde pequeno, principalmente pela avó e pelo avô também. A mãe diz: olha, não faz isso, não dá isso agora. O avô diz e a avó diz: não, vai deixar passando vontade. Vai deixar passando vontade. Uma vida sem sentido é uma vida que busca o prazer em todo o tempo. Uma vida que busca somente prazeres. Uma vida que busca o envolvimento, é o pensamento. Nós vivemos neste contexto, e a nossa vida gira em torno do prazer. Ninguém quer sentir dor, meu irmão, somente prazer. É isso que ensina os hedonistas. Ou seja, o prazer é o objetivo final. Por que você acha que tem tantas famílias destruídas lá fora? Por que você acha que tem tantas vidas perdidas lá fora? A busca pelo prazer. Porque eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz, eu preciso ser feliz. Eu
tem a necessidade de ser feliz. E nós estamos vivendo momentos assim na nossa vida, em que as pessoas perderam as estribeiras, como dizem. Precisam viver uma vida de felicidade, sem ter como viver. Ou uma vida de felicidade sem medir consequências e sem medir nada. Quer viver uma vida sem sentido? Viva uma vida de prazer. Uma vida sem escrúpulos. Quer viver uma vida feliz? Quer viver uma vida de felicidade? A verdadeira felicidade, um estudo na Pensilvânia, uma área de psicologia, diz que a felicidade ela deve estar embasada em 3 pilares: prazer, engajamento e significado. Prazer, engajamento e significado. O problema é que as pessoas procuram a felicidade apenas no prazer. Se esquecem do engajamento e se esquecem do significado. O que é o engajamento? O engajamento é a profundidade que eu estou realizando isso. A profundidade pelo que eu estou fazendo isso. O que é significado? Por que eu estou fazendo isso? Nós temos exemplos na Bíblia de homens que morreram por amor a Cristo, em momentos de dor, mas que foram tão envolvidos, tão engajados e entendiam tanto o significado da sua missão, que isso fez toda a diferença nas suas caminhadas. O problema é que as pessoas procuram a felicidade apenas no prazer e se esquecem do engajamento e do significado. Por isso que o autor chega num momento e diz: tudo não tem sentido. A busca pelo prazer, o envolvimento. Último lugar. Quer viver uma vida sem sentido? Viva como se não tivesse fim. Verso de número 11 diz: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Quer viver uma vida sem sentido? Viva como se não tivesse fim. Porque se eu vivo uma vida como se não tivesse fim, eu não me preocupo com o pós-fim. Se eu não entendo que a minha vida tem um fim, eu não me preocupo em escrever o pós-fim. Eu gosto muito de uma história bíblica de Dorcas. Dorcas ajudando os pobres, os necessitados, fazendo seus tecidos. Aí ela passa por um momento de dificuldade e vem a falecer. Aí mandam chamar Pedro e Pedro vem e as pessoas elas começam a ir até Pedro levando aquilo que Dorcas tinha feito. Olha quantas coisas bonitas que ela fez. Olha quantas coisas maravilhosas que ela fez com as mãos. Olha o talento dela, olha o que ela deixou para nós, olha o que ela fez. Como que está a sua vida? Como que você está escrevendo a sua vida? Uma vida sem sentido é uma vida em que as pessoas não se preocupam com o pós-fim. Só se preocupam com o agora.
Como você está escrevendo, como que você está escrevendo a sua caminhada, meu irmão, como você está escrevendo a sua caminhada, minha irmã. Acrescente algo na vida das pessoas, acrescente algo, deixe um legado nesta terra, de preferência para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Faça algo diferente, mova-se. As pessoas iam se achando, olha como que Dorcas era detalhista. Olha como ela fazia bem feitas as coisas. Como que você tem feito a sua vida? Como que você tem levado a sua vida? Ou você só está vivendo ou você fez daquela canção a sua trilha sonora? Deixa a vida me levar. Acrescente alguma coisa. Procure fazer algo. Procure escrever a sua história. Procure fazer algo que deixará um legado na vida das pessoas, que as pessoas se lembrarão de você, as pessoas falarão de você, em nome do Senhor Jesus. Não viva uma vida sem sentido. Não viva uma vida sem significado. Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da nossa vida? Talvez você está sentado aí e está se perguntando, será que realmente a minha vida possui um sentido? Não viva uma vida sem sentido. Viva uma vida com sentido. A partir de hoje, coloque um sentido na sua vida. A partir de hoje, entenda que a vida passa e que você está aqui para acrescentar algo nela, em que você está aqui para acrescentar algo na vida do seu próximo. Nós estamos vivendo dias tão egoístas, nós estamos vivendo dias de tanto individualismo, nós estamos vivendo dias em que nós muito pouco nos preocupamos com os outros, mas que isso não nos alcance e que possamos viver os nossos dias da melhor forma possível. Se for preciso ajustar algumas coisas, se for preciso tirar algumas coisas, tire. Se for preciso acrescentar algumas coisas, acrescente. Mas aproveite bem o espaço aí dentro e faça a diferença onde você estiver, em nome de Jesus. Amém?